Senhores e senhoras, muito bom dia. Estou aqui mais uma vez para lhes falar. Ou melhor, quero primeiramente estar perguntando a vocês. Realmente temos a liberdade de escolha? Vivemos em um país realmente democrático, onde está se estruturado segundo a nossa Constituição, o Estado Democrático de Direito, onde temos realmente os poderes para exercer nossos direitos. A Constituição diz que ninguém será compelido a agir ou fazer algo em virtude de lei que literalmente o exige, essa conduta. Mas quem literalmente processa, quem literalmente hoje formula essas leis, a qual versa para todos nós? Basicamente, quem tem essa prerrogativa são os nossos deputados e basicamente os nossos senadores compondo o nosso Congresso. Segunda pergunta. Realmente, para quem ele vai legislar, quem ele vai formular todo esse contexto de leis que precisamos para literalmente ali ajustar as nossas condutas dentro desse meio social? Será que é a construtora OAS que vai direcionar, olha, eu quero que você faça dessa forma, assim, assim, e dessa forma, eu como agrupamento, como padrinho político de vocês, vou ter literalmente os meus projetos ali realizados dentro desse contexto social. Eu não quero que de nenhuma forma tenha a possibilidade do Estado fazer cooperativas dentro dessa sociedade para fazer uma justa distribuição de renda, atendendo às necessidades de serviços e produtos. Não quero. Eu quero centralizar na minha mão. Ou seja, eu quero ter todo esse poderio na minha mão. Da mesma forma, várias instituições, seja financeira, seja em vários outros segmentos a qual o governo tem relações e tem necessidade de ter esses serviços e esses produtos, porque o governo basicamente é uma máquina administrativa que precisa desses serviços. Por exemplo, quando você vai a um hospital e lá é bem atendido, tem os seus médicos ali, a qual você tem o direito de escolher, eu quero aquele profissional, que eu sei que aquele profissional é um profissional atencioso, ele sabe dimensionar, ele tem um conhecimento suficiente ali para aplicar dentro do meu, da minha necessidade. Nesse cenário você observa que aquele hospital precisa de insumos, ele precisa de uma continuidade, ele precisa de pessoas que literalmente vai fazer sua higienização, deixando ele ali perfeito para assim que os senhores precisar, ali tá atender. É justamente nesse aspecto, em termos de serviços e produtos que o Estado precisa, ele precisa estar contratando de terceiros para literalmente dando para todo esse contexto social, ou seja, todo esse contexto público. Da mesma forma, na creche, onde o seu filho fica, o período que você basicamente vai estar desenvolvendo a sua atividade econômica necessária para trazer o seu sustento para casa, ele ali vai estar bem guardado, ele vai estar bem cuidado, ele vai estar ali com sua alimentação, tudo com uma coerência, tudo pautado de acordo com a nossa Constituição. Essa máquina literalmente vai conduzir essas necessidades de contratação de serviços e produtos. Mas será que ela faz segundo a coerência, segundo os objetivos dessa Constituição, que é formar e que é trazer uma sociedade mais justa e mais equilibrada, com a distribuição de renda equitativa? Distribuição de renda nada mais é do que pegar todo o nosso PIB e de forma coerente colocar ela na mão de várias pessoas, de forma que, tendo na mão de várias pessoas, desenvolvendo suas atividades, possa ter circulação. Uma vez tendo circulação, podemos investir em educação, em conhecimento, em novos projetos, etc. Será que esse Estado formula isso com uma coerência? Será que realmente vivemos em um Estado democrático de direito? Eis a pergunta. Há alguns princípios necessários para que se estruture um Estado democrático de direito. Dentre eles, um processo eleitoral, onde dá a qualquer
membro dessa sociedade a possibilidade de assim as representar, de acordo com o projeto, de acordo com o saber das necessidades de cada comunidade. Mas algo não formula bem dentro desse contexto. O sufrágio universal, ele não é contemplado dessa forma. O processo eleitoral, ele é um dos pilares para a formulação do Estado Democrático de Direito. Ele precisa trazer uma rotatividade do poder, a descentralização desse poder. E hoje, com o partido A ou o partido B, nessa disputa eleitoreira que a gente está vendo, onde você basicamente só vê acusações de um lado e do outro, e basicamente uns projetos aqui ou lá, que basicamente é a continuidade necessária do dia a dia. Se nem não fizerem isso, trava tudo. A máquina se trava ali. Temos realmente o direito de escolha? Será que na sua comunidade você vê uma pessoa dinâmica, que sabe das necessidades da sua comunidade, que tem a capacidade de ali conduzir com coerência a administração, ou simplesmente sabe ali os conflitos e ali tem a possibilidade de dirimir leis que realmente venha atender às necessidades dessa comunidade? Podemos observar que nesse contexto que a Constituição traz e literalmente formula todo esse processo eleitoral, é um processo que literalmente, se você for analisar friamente, nos tira o direito, nos tira esse Estado Democrático de Direito. Nos tira. Nos tira o poder de exercer os nossos direitos. Ele simplesmente conduz algumas leis, por exemplo, você pega uma via pública, e aqui ela garante o direito de ir e vir. Ou seja, eu não posso obstruir a sua possibilidade de passar ou seu direito de ir e vir, de se locomover dentro desse estado, dentro desse espaço, dessa fronteira chamada Brasil. Mas, no entanto, algumas conveniências é interessante quando se estrutura uma lei, onde coloca, por exemplo, a incapacidade do Estado em cuidar, em trazer literalmente uma via decente para fazer o tráfego de veículos, escoamento de cargas, etc. Estruturar uma lei que ele estrutura um pedágio. Vamos cobrar um pedágio, vamos entregar isso aqui à iniciativa privada para que ela possa cuidar dessa via e ali desenvolver uma via perfeita para o tráfego de veículos. Mas, no entanto, aquele usuário será necessário pagar para a utilização daquele serviço. Pagamos o nosso IPVA, pagamos uma série de situações. Aliás, 1/3 da nossa vida é doado ao Estado. Se você pegar 1/3, se eu vivo 70 anos, não, melhor, se eu vivo 60 anos, 20 anos, mais de 20 anos, eu coloco o meu trabalho, da minha força, da minha energia para o Estado. E posterior a essa situação, na incapacidade dele, nesse agrupamento, eu vou simplesmente ter que pagar pedágio ainda para ter a utilização de uma via coerente? É justo? É democrático? Se não fosse, vamos observar mais alguns pontos. Simplesmente, quem pega essas licitações são apadrinhamentos. Apadrinhamentos como? São agrupamentos que participam literalmente desse grupo político. Seja financeiro, seja efetivamente os menos de 1% da nossa sociedade. É eles que simplesmente vão pegar todo esse filé e vai deixar mochiba pra gente. É literalmente isso. Vamos pegar um corte de uma vaca. É vaca. Os bois vão tudo embora. Eu tenho as mochibas e ali as mochibas vai para os 99,1% da nossa sociedade. E o filé, o primeirão ali, o corte melhor,
vai para menos de 1%. Ali eles têm a prerrogativa de começar a explorar esse pedágio, busca no próprio governo a possibilidade ali dos empréstimos para aplicar naquele empreendimento, e ali começa todo um contexto. Ou seja, eu doei 1/3, tá lá nos cofres públicos, aquele privado que participa de menos de 1% foi lá e pegou o dinheiro e aplicou naquele empreendimento, tava lá, doei, e posteriormente para me cobrar, para me passar naquele percurso. Aqui está a formação da lei. Aqui estrutura que ninguém irá ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É uma lei, mas é uma lei que está pautada num princípio justo, coerente, social. Temos que observar. Não observamos isso e deixamos isso passar. Enquanto eu tiver esse agrupamento político, enquanto eu tiver partidos A ou B, eu não terei a prerrogativa de ter o poder para exercer alguns direitos que são conferidos aqui. Na hora de votarmos agora, teríamos que ter literalmente um ponto coerente. Teríamos que observar se realmente vamos ser contemplados ou simplesmente será a continuidade de anos e anos aí que a gente observa. Muitas situações realmente houve uma alteração aqui ou ali em termos de um partido ou outro, mas não resolve. Pelo contrário, cada ano que se passa, os nossos recursos naturais estão sendo reduzidos. Esses recursos naturais são convertidos em um valor monetário. Você trabalha com o intuito de ter um valor monetário para posteriormente ter a possibilidade de ter alguns recursos naturais para sua sobrevivência, para o seu entretenimento, para sua família, etc. A forma que está não condiz com as nossas necessidades. E com certeza deles não vão surgir nenhum projeto que realmente possa nos atender em termos de melhorar. Proponho duas situações. Uma, a possibilidade do povo desenvolver um projeto de lei de iniciativa popular, que aqui está, é uma lei, temos essa possibilidade. Se não tivéssemos essa possibilidade, realmente poderíamos sentar na cadeira e esperar, fazer como fantoche, mas temos. Poderíamos pegar nossas redes sociais, realmente começarmos a desenvolver essa intenção. Olha, não aguento mais andar de ônibus dessa forma que tá, não aguento mais ir num posto de saúde e não ser atendido, não aguento mais ter meu filho fora de uma escola, tirando-lhe a oportunidade de uma real concorrência, não aguento mais. Então, uma série de situações aí que realmente no dia a dia sabemos e temos toda a certeza do que precisa ser mudado. Mas esses partidos não vão mudar. Eles vão mudar segundo o agrupamento deles. Proponho vocês fazermos um silêncio para que nesse silêncio possamos ser ouvidos. Nesse silêncio as pessoas possam nos literalmente ouvir. Um grito estrondoso. Vamos anular nossos votos ou simplesmente não vamos comparecer às urnas para exigirmos realmente mudanças que possam nos atender, que possa vir de encontro à nossa necessidade nas nossas comunidades, onde vivemos, que possa atender as nossas famílias, as nossas crianças, com as necessidades básicas da vida: alimentação, educação, lazer, saúde, etc. Vamos mudar. Proclamo a todos: não comparecimento às urnas. E se comparecer, vote nulo, 00. Coloca 00 e confirma. Vamos dar esse grito de resposta que nós simplesmente estamos doídos. Não vamos dar uma resposta que estamos coerentes com esse grupo.